Bom dia a todos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Queria que você pudesse ficar em pé e da onde você está, dê uma cena aí para a pessoa do lado, cumprimente, dê um sorriso apesar da máscara. Antes de começar, eu gostaria de ler o trecho inicial do Salmo 95, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Que a gente possa ter esse coração, que juntos aqui nessa manhã nós possamos nos alegrar, louvar e aclamar esse Deus tão grandioso. Eu queria te convidar a confessarmos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos ao Senhor. Junto a ti, Senhor. Junto a ti, Senhor, eu quero sempre estar. De novo eu me rendo a ti, pois teu amigo eu quero ser. Mostra-me, Senhor, o caminho para ti. Junto a ti, Senhor. Junto a ti, Senhor, eu quero sempre estar. Amigo, eu quero ser. Mostra-me, Senhor, o caminho para ti. És meu querer, és meu querer. Mais ninguém que possa estar em teu lugar.
envolver com teu amor. Mostra-me, Senhor, o caminho para ti. És meu querer, és meu querer, és o meu querer, és tudo que preciso. És meu querer, contigo eu quero estar. És meu querer, és o meu querer, és tudo que preciso. És meu querer, contigo eu quero estar. És meu querer, és tudo que preciso. És meu querer, contigo eu declare mais uma vez, és meu querer, és meu querer, és tudo que preciso. És meu querer, contigo eu quero estar. Canta ao Senhor toda
todo meu ser, tudo que sou, nunca cesse de adorar meu Cristo, meu Mestre, meu Cristo, meu Mestre. Nada é como tu, todos os dias quero adorar as maravilhas do teu amor, conforto, refúgio, torre de força e poder, todo o meu ser, tudo que sou, nunca cesse de adorar. Canta ao Senhor toda a criação, honra e poder, majestade ao Rei. Montes cairão e o mar rugirá ao soar o teu nome. Canto com gozo ao olhar teu poder, pra sempre eu te amarei e direi, incomparáveis promessas eu tenho. Encanta ao Senhor toda a criação, honra e poder, majestade ao Rei. Montes cairão e o mar rugirá ao soar o teu nome. Canto com gozo ao olhar teu poder, pra sempre eu te amarei e direi, incomparáveis promessas eu tenho, incomparáveis promessas eu tenho, incomparáveis promessas eu tenho em ti. Vamos se sentar, vamos orar. Deus Pai, Todo-Poderoso, louvamos teu santo nome, a tua misericórdia, a tua graça e o teu imenso amor. Um amor tão grande que nos provou ao enviar teu Filho amado, unigênito, para nos salvar. E o amor de Cristo, que se humilhou e se morreu na cruz para nos salvar. O Senhor Jesus, que merece, que deveria ser louvado, glorificado pela sua criação, mas em vez disso, foi humilhado, foi crucificado na cruz para redimir nossos pecados, Senhor. É para nós entrar e para tirar da nossa a morte eterna para entrar na vida eterna. Por isso,
Nós viemos aqui para te dar o culto de gratidão, culto de reconciliação com seu Deus, com os próximos, Senhor. Que nós pedimos cheio de Espírito Santo para cada um aqui presente, Senhor, e que está em casa, nos lares e fazendo culto online, para que a gente possa entrar na tua presença, Pai. E também por isso nós confessamos, Senhor, que o Senhor Jesus é o único e o suficiente Salvador das nossas vidas, Senhor. Que hoje, através do culto, nesse momento, os nossos pecados sejam purificados pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor. E para entrar na presença do Senhor. Seu Deus Pai, hoje nós temos, devido à pandemia, muitos irmãos que têm dificuldade, Senhor. Nós pedimos, suplicamos, Senhor, que não falte pão do dia de cada dia, Pai, para os nossos lares, que a gente possa honrar nossos compromissos, Senhor. E também lembramos, Senhor, que hoje temos eleição dos nossos prefeitos, vereadores, Senhor. Confesso, Senhor, que temos dificuldade de escolher algum candidato bom para eleger, Pai. Mas suplicamos ao Senhor que os que forem eleitos hoje, que eles tenham em primeiro lugar, busque primeiro teu lugar, teu reino, a tua justiça, Senhor, que eles tenham temor ao Senhor, que eles tenham amor pela cidade e pelo nosso Brasil, Senhor. Colocamos na oração também, hoje tem conselho de planejamento 2021, que eu possa estar derramando, Espírito Santo, cada presbítero que estão presentes, Pai, que dê a sabedoria que vem de Ti, Pai, que nós possamos planejar conforme a Tua vontade, Pai. Derrama a Tua unção no pastor Elias, que vai anunciar a Tua palavra hoje. E nós que ouviremos a palavra, que nós não queremos seja somente ouvintes da palavra, mas permita-nos a Tua compreensão plena da Tua palavra, Pai, que a gente possa realmente viver conforme a Tua palavra no dia a dia, Pai. Lembra a Ti também, Pai, os que ofertaram hoje, que essas ofertas sejam usadas para glorificar Seu santo nome, Pai. Assim, agradecemos, oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Na última pregação, nós vimos que nós não precisamos e, no fundo, nem podemos contribuir para a nossa própria salvação, né? Que a gente não foi chamado para lutar pela nossa justificação, para lutar, para complementar a obra plena que Cristo já operou por nós. A nossa justificação, a nossa regeneração, a nossa adoção, a nossa reconciliação com Deus, a santificação. E a gente não pode nem trabalhar para a nossa futura glorificação. E que Cristo fez tudo isso por nós, mesmo não sendo merecedores. O que nos mostra que é graça. É o evangelho da graça, que tem que ser aceito mediante a fé. Nós vimos também que o propósito para qual o homem foi criado, então, não é lutar para a sua justificação, complementando a obra de Cristo, cumprindo leis ou cumprindo mandamentos. Mas que o propósito pelo qual o homem foi criado é para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, fazendo o resumo, terminando o resumo da semana passada, do culto passado, depois de crer, depois de aceitar pela fé o evangelho da graça, depois de aceitar pela fé que Cristo operou plenamente a nossa salvação, o que nós precisamos fazer agora então é voltar àquele propósito,
Voltar ao propósito de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, que aliás é o propósito para o qual Deus criou o homem, desde lá de trás na criação. Nós deixamos uma pergunta para ser respondida hoje. Como devemos fazer isso? Como nós podemos glorificar a Deus e ter um relacionamento alegre e com paz com Deus para todo sempre? A reflexão que eu gostaria de fazer com vocês hoje é para responder essa pergunta, obviamente, mas também nos mostrar o mapa que nós devemos seguir nessa jornada, tendo como base esse texto que está aí, Gálatas capítulo 1, versos 11 a 24. Abra sua Bíblia, Gálatas 1, 11 a 24. E tem aí uns 2, 3 minutinhos de leitura, depois nós vamos fazer essa reflexão. A palavra diz assim: Irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Amém. O início desse trecho que nós acabamos de ler parece ser a continuação, o resquício do que Paulo está esbravejando contra aqueles que pervertem o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. Paulo está defendendo que o evangelho que ele pregou aos Gálatas não tem uma origem, não foi ensinado de maneira comum, de pessoa para pessoa. De que Paulo não recebeu isso de ninguém, de que o evangelho que ele pregou aos Gálatas não é fruto de nenhuma imaginação humana bem fértil, mas de que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo por revelação. E que, portanto, o evangelho que ele anunciou era divino. E por ser divino, era de total confiança. É como Paulo diz logo no trecho: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado a vocês não é de origem humana. Eu não recebi de pessoa nenhuma, tampouco me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi por Jesus Cristo
por revelação. E mesmo Paulo tendo sido um perseguidor feroz da igreja de Deus, onde ele procurava destruí-la com toda a violência, onde prisões e mortes eram um procedimento padrão, operados em nome de um zelo extremo pelas tradições dos antepassados, e esse zelo chegava até o ponto de matar em nome de Deus. Quando Paulo recebe o evangelho da graça por Jesus, dado por Jesus, Paulo ele acredita divinamente que ele foi chamado sim, separado desde o ventre materno, para ser aquele que anuncia esse evangelho para os gentios. Tanto é que quando ele recebe, ele não vai para Jerusalém buscar apoio ou aprovação de nenhum outro apóstolo, mas de imediatamente ele parte para a sua missão. Ele vai para a região da Arábia para anunciar esse evangelho. Só depois de 3 anos é que Paulo se dá ao trabalho, não sei se a gente pode dizer que se dá ao trabalho, de subir a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Pedro que havia sido escolhido para anunciar o evangelho para os judeus. Então Paulo vai a Jerusalém para se encontrar com Pedro pessoalmente e fica com ele aí 15 dias, onde ele encontra também Tiago, irmão do Senhor. Em um segundo momento, então, Paulo mais uma vez deixa tudo para trás. E ele vai, então, para a região da Síria e da Sicília. E nessa região, nas igrejas estabelecidas nessa região, Paulo não era conhecido pessoalmente. Mas existe um ditado muito popular que diz: a tua fama te precede. E confirmando isso, a única coisa que os cristãos nessa região ouviram falar de Pedro é que antes aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E fazendo uma ligação desse trecho com a pergunta da nossa reflexão, esse trecho termina dizendo: e glorificavam a Deus por minha causa. Quando nós olhamos para esse texto, nessa breve passagem que nós fizemos por ele, Deus, ele é glorificado, sim, porque ele é Deus. Porque ele é o criador de todas as coisas, por sua vontade todas as coisas existem. Como a gente viu na devocional dessa semana em Apocalipse 4:11. Deus é glorificado também, sim, porque ele é todo poderoso. E porque ele então ele é digno de toda a glória, toda a honra e todo o poder. Mas olhando aqui, Deus também é glorificado quando o evangelho da graça, o evangelho operado plenamente em Cristo Jesus, alcança o pecador e através da ação do seu Santo Espírito, transforma a vida dessa pessoa de maneira completa. Deus é glorificado quando aquele perseguidor feroz e voraz da igreja se torna o pregador do evangelho. Deus é glorificado quando aquele que procurava destruir a fé, agora vive por essa fé. Quando nós olhamos tudo isso, todo esse contexto de Paulo, no fundo, Deus ele é glorificado quando o evangelho da graça de Cristo não só alcança essa pessoa, mas transforma por completo e produz frutos. É assim que Deus é glorificado. O evangelho da graça alcança o pecador e produz frutos, como está escrito em João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Respondendo então à pergunta que nós deixamos na semana passada, como é que nós devemos fazer isso? Como podemos glorificar a Deus e ter um relacionamento em paz com Ele para sempre? Sendo atingidos pelo Evangelho da Graça e frutificando. A pergunta que nós podemos fazer hoje, então, é: qual é o caminho para frutificar? Qual é o mapa que nós temos que usar nessa jornada? E o mapa é a lei. É isso mesmo. Para frutificar,
e assim glorificar a Deus. O mapa que nós devemos usar é a lei. E você pode estar aí pensando, atrás dessa máscara tão bonita, de que eu esqueci completamente o que eu falei na última pregação, apesar de ter feito um resumo dela. Ou que eu estou me contradizendo, ou que simplesmente eu enlouqueci. Às vezes a minha esposa, ela fala isso para mim. Às vezes eu chego em casa e eu quero falar para ela as coisas que Deus falou comigo, e ela fala assim: ai, Thiagui, muitas letras estão te levando à loucura, meu filho. Mas olha, eu não me esqueci do esforço proposital. Eu não estou me contradizendo e eu ainda não enlouqueci. A lei, como nós vimos, ela não nos justifica, ela não nos redime, ela não nos adota, ela não nos reconcilia, ela não nos salva e nem complementa a salvação. Mas a lei, ela nos ajuda a frutificar, ou seja, a lei nos ajuda no processo da santificação. É como Martinho Lutero disse na sua obra, na doutrina sobre a justificação. A lei nos leva para Cristo, para a justificação. E Cristo nos manda de volta a lei para a nossa santificação. E quando a gente lê isso, a gente fica com o pé um pouco atrás. É porque nós temos alguns problemas com a lei. Nós não gostamos da lei. É por isso, se a gente quiser entender como a lei pode nos guiar e nos ajudar nesse processo de santificação e, consequentemente, na glorificação de Deus, para glorificar Deus, nós temos que abandonar alguns pressupostos que nós temos sobre ela. A primeira, a lei, é o que nós vimos na outra semana, é que a lei é suficiente. É que a lei ela é suficiente para nos salvar. Mas isso nos leva a algo chamado legalismo. E o legalismo, ele vai muito além de simplesmente a gente preferir as leis ao evangelho, do que viver a doutrina da justificação pelas obras, ou simplesmente a exaltação das leis. O legalismo, ele é muito mais profundo do que algumas ações desastrosas, do que alguns critérios enganosos que ocorrem pela perversão do evangelho apenas. O legalismo, ele ocorre por causa da deturpação e da deformação do próprio Deus, do seu amor e da sua graça. Onde o Deus amoroso e bondoso é visto apenas como um Deus severo, um juiz que está pronto para condenar. E é por isso que ele precisa ser agradado com o cumprimento das leis o tempo todo. Não é fácil a gente abandonar o legalismo. Não é simplesmente dizer, não vou ser legalista, isso não adianta. Porque no fundo, o legalismo ele está intimamente, completamente ligado à maneira como nós pensamos, lidamos e conhecemos Deus. Não dá para simplesmente abandonar o legalismo. É preciso mudar aquilo que você pensa, como você lida, e é preciso conhecer a Deus, verdadeiramente. O segundo pressuposto que nós precisamos abandonar, e ele é fruto talvez de tantas vezes nós ouvirmos falar mal do legalismo, é achar que a lei é má. Isso pode nos levar ao negócio chamado antinomismo. E o que é o antinomismo? Antinomismo é a ideia de que Jesus cumpriu toda a lei. De que Jesus cumpriu toda a lei e por isso nós não precisamos mais cumpri-la. Que nós podemos simplesmente abolir e abandonar toda a letra. Jesus sim cumpriu toda a lei. Nós cremos nisso. E Jesus cumpriu para ser o sacrifício perfeito. O cordeiro sem mancha e sem defeito. A ressurreição de Jesus nos mostra que Deus aprovou o seu sacrifício. Crer que simplesmente a gente pode abandonar e abolir toda a lei e viver apenas da graça é tão perigoso
quanto o legalismo. Porque o antinomismo, da mesma maneira, deturpa e deforma Deus. O diminuindo de tal maneira que a gente não precisa mais obedecê-lo em nada. Tudo é válido. É tudo graça mesmo. A lei, ela não é suficiente. Mas a lei é um espelho que nos mostra o que nós temos guardado dentro de nós. É como está escrito em Romanos 7:7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçará. A lei, ela nos vira do avesso. E ela revela e ela expõe tudo aquilo que nós queremos esconder. A lei não é suficiente, mas a lei também não é má por causa do legalismo. Mas a lei é boa, como está escrito em Romanos 7:12. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei continua sendo boa, e Deus ainda usa a sua lei, que é boa, que é santa e que é justa. A pergunta que nós devemos fazer é: como é que Deus usa essa lei? Como é que Deus usa essa lei para nos santificar? Quando a gente olha para a vida de Paulo, na transformação de Saulo para Paulo, ou seja, na total transformação do seu viver, Deus usa aquele algo na vida de Paulo que ele tem profundo conhecimento. Para a transformação total de Saulo para Paulo, Deus usa aquele negócio, aquela coisa que Paulo tem muito zelo. Como fariseu, Paulo é um profundo conhecedor da lei. É o que está escrito em Filipenses capítulo 3, é o que está escrito no verso 14 do trecho que nós lemos hoje. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deus usa a lei na vida de Paulo para transformá-lo por completo. E se a gente quiser saber como a lei nos transforma, nós precisamos recorrer mais uma vez à famosa parábola que está no capítulo 5 do Evangelho de João. A parábola da videira verdadeira e dos ramos, que a gente conhece muito bem. Nela, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor, e vocês, os discípulos, ou seja, nós somos os ramos. E todo ramo que não dá fruto, meu pai corta, joga fora para secar. Mas todo aquele ramo que dá fruto, meu pai, o agricultor, ele poda para que dê ainda mais frutos. E o que é a poda? A poda é um corte também. Mas é um corte preciso. É um corte cirúrgico, feito no tempo certo e feito no lugar certo. Eu sei que eu já contei essa história, mas é a única que eu tenho para falar da importância da poda. A minha esposa, vou falar da minha esposa só, ser muito inteiro hoje. Ela tem uma tia que mora em Campinas. E quando a gente casou, a gente ia lá passar as festas de fim de ano, ceia no Natal e essas coisas. A tia da minha esposa, ela é coreana. Mas ela é muito mais brasileira do que juntando todo mundo, a gente aqui. E o que prova isso é que a ceia na casa dela no Natal era servida só à meia-noite. E se você acha que você é brasileiro, eu vou te provar que você não é brasileiro coisa nenhuma. A gente não é brasileiro. Sabe por quê? Porque 6 horas da tarde a gente tem que estar jantando. Né? E 6h15 o jantar tem que acabar. A gente não é brasileiro coisa nenhuma, a gente não aguenta esperar. Mas na casa da Comô, da tia da minha esposa, a ceia só era servida meia-noite. E não
importa o que você falasse para ela. E o que nos salvava nesses jantares é que ali no quintal tinha um pé de acerola. Então a gente comia a acerola, enganava a fome, chegava à meia-noite, comia a ceia. No outro ano nós fomos lá. E a gente sabe, como é brasileira. A ceia é meia-noite. Bora comer acerola. Mas a primeira coisa que a gente viu quando a gente chegou lá, para o nosso desespero, é que o pé de acerola não estava lá. Acabou. Tinha um toquinho assim no chão. E a gente é muito falso. A gente achando que é o ativista do Greenpeace, sabe? Que ama a vida do pé de acerola. A gente falou, tia, cadê o pé de acerola? Mentira, a gente estava interessado em não passar fome. E ela falou assim, foi seu tio que tentou podar a árvore, podou ela no lugar errado e ela morreu. A poda, por mais que pareça simples, ela é muito importante. A poda, por mais que pareça simples, nem todo mundo pode podar à torta e à direito. É por isso que Jesus diz que o meu Pai é o agricultor. É Deus quem poda os ramos. É Deus quem nos poda. É Deus que sabe aonde Ele tem que cortar em nós. Quando Ele tem que cortar em nós. E como Deus faz isso? Usando a lei. A lei como um espelho de nossas vidas. Como, por exemplo, a lei que nos diz, não matarás. E é claro que você não vai matar. E é claro que isso é a última coisa que vai passar na sua cabeça, se é que vai passar na sua cabeça. Mas Jesus, ele vai além e diz o seguinte, Mateus 5:21. Mas todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. A lei nos diz, não adulterarás. E é claro que ninguém vai adulterar. Mas Jesus vai além e diz, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. A lei, ela nos vira do avesso. Ela mostra as intenções do nosso coração. A lei não salva, a lei não justifica. A lei nos mostra o que há em nós. E por que ela tem que fazer isso? É porque quando nós estamos na videira verdadeira, ou seja, quando nós estamos em Cristo, Deus, através do seu Santo Espírito, usa a lei que nós deveríamos conhecer para nos mudar, para nos santificar. A lei nos mostra o que nós somos. O Santo Espírito de Deus vem e nos diz, você é isso. Traz à tona aquilo que está guardado em nós. Nós nos arrependemos, somos podados, frutificamos e Deus é glorificado. E um pouco além, nessa passagem de João 15, ela termina dizendo que Deus é glorificado quando nós damos muitos frutos, sim. Mas o verso 8 continua dizendo, e assim vocês serão os meus discípulos. No fundo, Deus é glorificado quando nos tornamos discípulos de Cristo Jesus. Deus é glorificado, no fundo, quando nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, no processo de santificação. E a gente voltando para o texto de hoje, era o que aconteceu com Paulo. Esse era o testemunho dos crentes na Síria e na Sicília. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Ou seja, o perseguidor, o pecador, se tornou discípulo. E glorificavam a Deus por minha causa. A lei distinta, ou seja, longe do evangelho da graça, ela pode nos levar ao legalismo ou ao antinomismo.
Mas se a lei, ela é precedida pelo Evangelho da Graça, então sim, ela ainda tem muito valor, ela tem um valor inestimável para nós ainda. Porque a lei é o mapa que Deus vai usar nessa jornada. E quando você às vezes vai para um lugar que você não conhece, você usa os aplicativos do seu celular para chegar lá, você põe lá o endereço e está lá, santificação. Mas o caminho que você vai chegar lá, às vezes é tortuoso. Às vezes tem que passar em lugares que você não quer passar. Mas o caminho que vai trilhar esses lugares que a gente não quer passar é a lei. A lei são as placas desse lugar. Nós somos guiados pelo Santo Espírito para passar por ali. O Evangelho da Graça tem um valor inestimável, pois ela nos guia para nos tornar cada vez mais parecido com Cristo, nos levando pelo caminho da santificação. E principalmente, a lei, então, nos ajuda a cumprir o nosso propósito. Ela ajuda a cumprir nosso fim e principal, o fim supremo e principal. A lei, no fundo, para terminar, ela nos ajuda a glorificar a Deus, mas ela também nos mantém nos trilhos. Kevin DeYoung, no seu livro Os 10 Mandamentos, diz o seguinte: os 10 mandamentos, ou seja, a lei, não são instruções sobre como sair do Egito. Não salva. Eles são regras para pessoas livres permanecerem livres. E a pergunta que nós devemos fazer é: queremos realmente glorificar a Deus, sendo livres, ou seja, tendo paz com Deus para sempre? É isso que você quer? É esse o propósito que você quer cumprir? Então, que o nosso bondoso Deus nos guie, nos dê disposição para aprendermos e cumprirmos, então, a lei. E que o Teu Santo Espírito nos inspire e nos guarde, para que a gente não se desvie. Primeiro, do Evangelho da Graça. E depois, que a gente possa cumprir, então, o nosso propósito, para que a gente possa frutificar e glorificar o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Eu queria te convidar a orarmos. Eu queria que você pudesse ficar em pé e que a gente pudesse fazer uma breve reflexão antes de orarmos. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você nessa manhã é isso que você quer? O desejo do seu coração é glorificar a Deus? É frutificar para glorificar a Deus? É isso que você mais quer? Pois bem, existe um caminho. Existe uma jornada que precisa ser cumprida. E nessa jornada você não pode jogar a lei fora. Você não pode jogar a palavra fora e simplesmente dizer: é graça. É graça. Mas a lei não pode ser jogada fora. Precisamos ser guiados pela lei. O Santo Espírito de Deus tem que nos inspirar, usar aquilo que o Senhor escolheu para usar, os seus mandamentos. Então, se você tem vivido como um antinomista que não quer saber de nada da lei, você precisa se arrepender, pedir perdão e voltar atrás. Se você tem vivido como um legalista, também é ruim. Você precisa pedir perdão. Você não é salvo pela lei. Você não é redimido pela lei. Você não é reconciliado com Deus pela lei. Você não é adotado pela lei. Mas a lei é o caminho que Deus usa para a sua santificação. Então vamos orar ao Senhor. Se temos que pedir perdão, peçamos perdão. Mas se você quer glorificar a Deus e frutificar, peça por disposição. Vamos orar alguns minutos e vamos cantar um louvor. Então, ore ao Senhor.
necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais dele. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Teu Santo Espírito nos guie nessa jornada, essa santificação. Nós precisamos também que o Teu Santo Espírito nos inspire a desejarmos conhecer e cumprir a Tua lei, Senhor. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos aqueles que decidiram frutificar para glorificar a Deus, de agora e para sempre. Amém. O único aviso que eu tenho para dar para vocês é que, como presbítero, nós vamos ter o Conselho de Planejamento de 2021, né? Isso vai acontecer em alguns domingos. Então, por favor, orem pelo conselho, orem pelos presbíteros, orem pelos pastores. Que Deus os abençoe. Boa semana.